minutos. Obrigado porque o Senhor não falta culto. E à medida que apresentamos fome e sede a Ti, o Senhor se manifesta e sacia nossa fome, sacia nossa sede. Encha a Tua igreja de uma forma especial nessa noite. Assim como todos esses assentos estão cheios aqui hoje, que todas as pessoas aqui presentes sejam cheias do Teu Espírito. Do mais velho ao mais novo, sejam os que estão aqui ou os que estão assistindo em casa, que sejam cheios do Espírito Santo a partir de agora. Sim, Deus, assume o Teu lugar, assume o Teu reinado neste lugar, que venha o Teu reino sobre nós e que aconteça aqui nessa noite na terra, assim como está acontecendo no céu. E a atmosfera, Deus, que a atmosfera da Tua sala do trono venha sobre este lugar. Que céus e terra se encontrem, Pai, e alinhem os propósitos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Gênesis 1. Aleluia. Gênesis 1. Bora ler um bocadinho de versículo para a gente não perder o costume. Pode ficar sentado. Amém? A gente vai quase até o final. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz, e viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre luz e trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã do dia primeiro. E disse Deus: haja expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Fez Deus separação, e fez a separação entre as águas que estavam embaixo, a expansão, e as águas que estavam sobre a expansão, e foi assim. E chamou Deus a expansão do céu, e foi a tarde e a manhã do segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo do céu num lugar, e apareça uma porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca de terra, e ao ajuntamento das águas chamou de mar. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E foi assim. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã do dia terceiro, e disse Deus: haja luminares da expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e para anos, e sejam para luminares da expansão dos céus, e para iluminar a terra. E foi assim. E fez Deus os dois grandes luminares, um luminar maior para iluminar o dia, e um luminar menor para a noite, e fez as estrelas. E Deus dispôs da expansão do céu para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. E disse Deus: produzam águas abundantes, e répteis de alma vivente, voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, com as aves abundantemente produziam, conforme as suas espécies, toda ave de aves conforme as suas espécies. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai, multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multiplicavam na terra. E foi a tarde e a manhã do quinto dia. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gados e répteis e bestas feras, e da terra conforme a sua espécie. Assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, o gado conforme a sua espécie, todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos a nossa imagem e semelhança, conforme nossa semelhança, e domine sobre os peixes, e o mais, sobre as aves do céu, e sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que move sobre a terra. E criou Deus o homem à imagem, e a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. Versículo 31 para a gente adiantar. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã do sexto dia. Aleluia. Sabe, a gente, os irmãos que estão em casa aí já viram lá, eu coloquei lá em temas antes do culto. Eu falei que falaria hoje sobre valorizarmos os processos.
Eu admiro Deus, eu me encanto com a criação de Deus. Eu estava ministrando ontem aos jovens ali na Israel de Deus, um grupo de 24 jovens e de algumas denominações, falando com eles sobre nós sabermos valorizar cada fase da nossa vida. A gente saber valorizar, aproveitar e entregar a Deus cada fase, cada processo que a gente passa. Porque se tem uma coisa que a gente não aprendeu com o tempo, foi valorizar o processo. A gente valoriza o resultado final. A gente, quando chega numa casa que está reformando, e eu sou um desses, a primeira frase que vem à boca é: para ficar feio, para ficar bonito, primeiro tem que ficar feio. Porque a gente sempre acha que o processo é algo incômodo. Eu sempre falo que viajar é bom, o ruim é a viagem. Se tivesse como teletransportar, sumir aqui, aparecer em outro lugar, tirar férias, subir lá e voltar de novo, era ótimo. Porque a gente não gosta dos processos que levam aos resultados esperados. A gente gosta do resultado pronto. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê Deus criando a terra. Deus olha para a terra e a terra se forma e vazia, ela está tudo escuro. Ela não tem formato, ela não tem nada que a preencha, ela não tem nada que deixa ela bonita, mas pelo menos está escuro. Os anjos olham lá do céu e pelo menos não vê nada, só uma escuridão, o Espírito está guardando cá. Então ele diz: olha, pelo menos não dá para ver. Deus chega no primeiro dia, ele cria luminares, na verdade ele cria luz, ele diz: haja luz. E é interessante porque o sol e a luz são criados no quarto dia, mas Deus faz clarear no primeiro para mostrar que a glória é dele quem dá a iluminação. E quando ele cria a luz, irmãos, a terra ainda continuava sem forma e vazia. A única diferença é que agora dava para ver. Se tinha uma coisa que não precisava, era expor uma coisa feia. Porque antes você olhava e pelo menos estava sem forma e vazia, mas não dava para ver, estava escuro, está tudo certo. Mas no momento que você acende a luz, a bagunça fica visível. E aí Deus acende, houve luz e clareou tudo. E aí os anjos imaginam olhando para o céu dizendo: o que é aquilo? Mas no versículo 4, Deus olha para baixo e o que Deus fala é: ficou bom. Sabe, o resultado ainda não era bom. Não era. Estava sem forma e vazia, mas Deus olha e diz: está bom. Por quê? Deus não estava olhando o resultado final. Ele tinha uma meta para aquele dia. E ele diz: para o que eu planejei, para o que eu determinei para hoje, está bom. O problema da gente é a gente não saber apreciar isso. Não, mas não terminou. Eu lembro de quando a gente estava pintando aqui, toda vez que está pintando, na verdade, acontece isso. Todas as vezes que a gente pintou aqui foi a mesma coisa. Alguém sempre chega aqui, quando a gente acabou de dar a primeira mão, normalmente não cobriu a cor que estava. E a primeira coisa que alguém fala é: mas pelo jeito vai ficar tudo manchado. Ou vontade da gente, sabe, do Espírito, sabe? Pelo que eu vi, essa tinta aqui não é boa o suficiente, não vai cobrir, não. Você está começando a pintura. Sabe, você não espera terminar. É porque a gente não aprecia o processo, a gente só aprecia o resultado final. Mas Deus, ele estabeleceu uma meta para o primeiro dia. E quando ele termina o primeiro dia, a terra não está toda formada, mas o que ele estabeleceu para aquele dia estava feito. Então ele disse: está bom. Aí ele chega no segundo dia, ele cria esse céu atmosférico que a gente conhece. Ele faz separação entre águas de baixo e águas de cima, falando das nuvens carregadas. A terra cá embaixo continuava sem forma e vazia. Mas pelo menos agora tinha um céu, tinha nuvens no céu. E Deus olha e disse: está bom. Versículo 10, Deus olhou e disse que era bom. Não só disse, ele viu que era bom. Então ele tinha certeza do que ele estava falando. Não era uma confissão positiva. Ele de fato achava bom. Aí ele chega no terceiro dia, ele continua sua criação. Ele faz as porções de terra, separa, dá limite para os mares. Ele cria os vegetais. E ele continua mostrando no versículo 12. A Bíblia diz que Deus olha de novo para a terra e ele viu que era bom. Você consegue perceber o quanto Deus é apreciando cada fase? Alguém olha e diz: mas Deus, é só separação de mar e terra, está tudo vazio. Nasceu algumas plantinhas ali, o Senhor já jogou algumas sementes, beleza, mas não nasceu nada ainda, não tem nada que dê
hoje foi cumprido. O que eu determinei para hoje foi cumprido. A fase que deveria ser cumprida hoje é no quarto dia, nos olha que o sol cria a lua, cria estrelas. Mas a terra continua vazia. Ele cria a estrutura, ele forma a terra, ele dá forma a ela, ele vai separando terra de água, ele vai criando estruturas, ele cria uma expansão. Do meio do terceiro dia em diante, ele começa a preencher o que ele criou. Ele chega na porção de terra, ele coloca vegetais, ele chega na expansão que ele fez, ele coloca luminares, ele começa a partir do terceiro dia à tarde, preencher aquilo que ele tinha criado no primeiro, no segundo e no terceiro dia de manhã. E mais uma vez o Senhor chega lá por volta do versículo 18 e diz: ele viu que era bom. No quinto dia ele cria as aves, cria os répteis, cria os animais marinhos, cria os peixes. Aí você chega no versículo 18, o Senhor está dizendo: é bom. Aí chega no quinto dia, versículo 21 diz que é bom. Que sexto dia ele vem e cria os animais terrestres. Versículo 25, o Senhor diz que é bom. Aí ele vem e diz: façamos o homem. Esse agora ele não vai liberar uma palavra, ele vai formar, ele vai fazer. Por quê? Porque ele nos criou para ser um ser que se relaciona. Os animais foram criados por ordem, o homem foi criado com toque. Deus estava dizendo de que forma ele queria se relacionar com o homem. Não, para os animais eu dou um instinto, eu libero uma palavra, você vai fazer isso, isso e isso na sua vida. Mas para o homem não, eu quero tocar. Ele está estabelecendo um tipo de relacionamento. E depois que ele cria o homem, a coroa da criação, no versículo 31, Deus muda a frase. Ele vem dizendo: é bom, é bom, é bom, é bom. Mas quando chega no versículo 31, a Bíblia diz: e viu Deus que era muito bom. Glória a Deus. Ele olha agora e ele dá um upgrade, né? Dá um resultado final mais top. Diz: não, isso agora não ficou só bom, ficou muito bom. Porque eu estou trazendo esses dias da criação para a gente, que a gente quase não ministra aqui sobre criação, a gente está passando despercebido alguns textos da Bíblia, para te ensinar a valorizar os processos que o Senhor determina para a sua vida, ensinar a valorizar as fases que o Senhor determina para a sua vida. Sabe, nós não aprendemos isso, nós olhamos o resultado final e a gente quer chegar nesse resultado final. O problema é que para chegar lá, o Senhor precisa nos aperfeiçoar, o Senhor precisa nos colocar em um patamar que Ele possa confiar em nós para nos entregar algumas coisas maiores. Ele precisa nos fazer nos chegar no patamar de maturidade, que Ele possa confiar em nós para confiar coisas maiores, administração de coisas maiores no reino. Mas para chegar nesse nível de varão perfeito, descrito em Éfeso, capítulo 4, versículos 15 e 16, estatura de varão perfeito, estatura e medida de Cristo, na altura e na profundidade, nós precisaremos passar por processos de lapidação que nos tornarão aquela pessoa que o Senhor espera que sejamos. Aleluia, Deus. A gente vive numa fase em que os processos estão sendo eliminados. A gente vive uma geração de internet. Antigamente alguém para chegar no sucesso, ele tinha que ralar muito, bater de porta em porta. As pessoas chegavam na porta da igreja com uma fitinha e deixavam o pastor implorando para o pastor ouvir aquela fita em casa e convidar ele no próximo culto, para algum dia ele conseguir chegar em um momento de ser convidado. Hoje não, você coloca um vídeo no YouTube e dá sorte dele ter muitas visualizações. E o anônimo das 6 horas da manhã é famoso às 6 da tarde. O problema é que esse famoso, ele não passou por processo, ele não foi preparado para chegar aonde ele chegou. Ele não passou por processo de lapidação que preparasse ele para alcançar o que alcançou. E ele se perde por não saber lidar com aquilo que recebeu. Eu lembro de uma vez que o Sérgio Reis estava sendo entrevistado, um cantor secular muito conhecido. E o apresentador falou: qual a diferença da sua geração, da geração de músicos da sua época, para essa geração de músicos atual? Ele falou assim: nós fizemos carreiras, eles fazem sucesso. Nós não fizemos o sucesso que eles fazem, mas as nossas músicas são cantadas 50 anos depois. A música que nós cantávamos aqui ano passado, possivelmente não cantamos mais. A febre da raridade já sumiu das nossas igrejas. E tantas outras músicas que foram cantadas em todos os cultos, e de repente foi sumindo.
Porque é uma geração que ela chega no topo muito rápido. Queridos, tudo que você alcança fácil, você perde fácil. Tudo que você alcança muito rápido, você perde muito rápido. Primeiro, porque a gente não sabe quanto custa aquilo. Segundo, porque a gente não sabe, não só o custo financeiro, mas a gente não sabe também o custo de trabalho para poder se chegar naquele patamar. E a gente vai se perdendo. A gente vai se jogando num ambiente que a gente não consegue lidar, a gente não sabe como administrar, porque não fomos preparados para aquilo. Nós vivemos uma geração antiga em que os pais deixavam um legado para os filhos. Eles morriam, deixavam uma cuia, uma panela de farinha, um casebre de barro, quando deixavam um monte de dívida na mercearia da esquina. Mas o que eles implantavam no coração dos filhos, fazia os filhos pegar aquela cuia, panela de farinha e multiplicar. Porque antes de deixar uma herança, os pais deixavam um legado. E a herança é o que você deixa para o filho, mas o legado é o que você deixa no filho. E a gente depois parou de se preocupar com o legado e passou a se preocupar só com a herança. E a gente começou a dar coisas para os filhos herdarem tudo. Então tem um pai que trabalha para deixar um filho rico, mas não ensina o filho como administrar a riqueza. E aí você cresce a geração que na hora que está com raiva joga o celular na parede e quebra, porque não faz ideia de quanto custa para comprar um negócio daquele. A gente faz parte de uma geração, quando está com qualquer raivinha, qualquer coisa, quebra as coisas, a gente recebe uma lojinha de impressoras aqui. Eu já recebi impressoras quebradas de alguém que com raiva, porque a impressora travou e jogou no chão. Era crente, graças a Deus. Porque é uma geração que não aprendeu a lidar com o confronto. Nós temos tido essa dificuldade. Nós temos, quando eu falo de geração, nós não estamos cobrados aqui, quando eu passei falando um bocado de geração. Mas eu falava isso ontem com os jovens, eu tenho me preocupado com a minha geração. E por que eu me preocupo com a minha geração? Porque é uma geração que ela se distanciou dos pais. Eu tenho tentado, na medida que Deus me dá graça, orado para que Deus me dê mais dessa graça, de tentar fazer uma ponte entre essas duas gerações. Porque a gente tem uma geração de pais que estão chegando no fim dos seus dias, e uma geração de filhos que vão assumir o lugar desses pais, mas essa geração elas não se encontram. Os pais olham para os filhos e dizem: eles são muito modernos, eles são muito para frente. Não, essa geração não vai dar nada. Os filhos olham para os pais e dizem: não, eles são inexperientes, são retrógrados, as ideias deles são ultrapassadas, eu não tenho nada para aprender com eles. Então a gente tem uma geração passando o problema para outra geração, mas que elas não sentam para se ensinar. Elas não sentam para se ouvir, para tirar dúvidas. E às vezes eu digo: Deus, me ajuda a fazer a liga e fazer essas duas gerações se encontrarem. Porque a gente tinha uma geração que apreciava muito o processo, mas não apreciava o resultado. Eles ficavam no processo a vida toda, dizendo: não, é melhor a gente ter só qualidade, não importa com quantidade. E ficavam naquilo a vida inteira. A gente é uma geração que está se preocupando só com quantidade, e esquecendo a qualidade. E quando a gente olha para o ministério de Jesus, a gente vê que era possível ter os dois. Só falta a gente sentar e ver o que deu certo na qualidade de um e o que dá certo na quantidade de outro, para juntarmos isso. Mas quando o Senhor começa a nos lapidar, quando o Senhor começa a nos moldar, o processo não é bom. Quantas bênçãos são perdidas porque nós abandonamos o Senhor no meio do processo, queridos? Quantas vitórias são perdidas porque nós abandonamos o Senhor no meio do processo de lapidação? Quantas vezes o Senhor nos coloca na lixa para nos dar brilho? Ele usa Isaías para falar sobre isso: tirarei as arestas de vocês. Arestas eram aqueles grãozinhos que ficam na panela de alumínio quando ela acaba de ser feita. E precisa colocar no lixo de metal para alisar ela, porque aquele é o único jeito dela brilhar. E às vezes, para o brilho do Senhor refletir em nós, não precisa Ele nos colocar em algumas lixas. Mas quando Ele nos coloca nessas lixas, a gente abandona. Por quê? Porque o Evangelho do nosso tempo nos diz que ser crente é ser vitorioso, é ter bênção, é nunca passar por prova, é nunca passar por luta. Que ser crente não, que crente não passa nada, que crente não tem luta, que crente não enfrenta nada. A nosso tempo, os nossos pastores estão nos ensinando que não ser crente, meu irmão, vai dar tudo certo na sua vida. Só que quando eu olho para a palavra, a Bíblia diz assim para o cristão: no mundo tereis aflições.
por muitos processos. Ele foi muitas vezes duramente repreendido por Jesus, algumas vezes até demais. Ao ponto de Jesus chamar e dizer: sai de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás. Mas um dia Jesus chamou Pedro e disse: quando você se converter. Imagina que o cara já era apóstolo. Imagina se eu vi isso, que Cristo estava: poxa, eu sou um apóstolo. Ele disse que ele saiu, operava milagres, expulsava os demônios. Aí Jesus chama Pedro e diz: Pedro, quando você se converter, você vai ensinar teus irmãos. Pedro, quando você se converter, Pedro, você vai fazer coisas fantásticas. Aí Pedro olha e diz assim: eu achei que eu estava pronto. Você diz: não, é só os processos, Pedro. Sabe, não abandone seus sonhos, porque o caminho parece espinhoso demais. Quando você foca no final, queridos, o que você passa no meio já não importa. Quando você foca no final, o que você vai passando no meio já não importa. Alguém diz: olha, para, porque está difícil. Você diz: não, isso aqui está bom. Você olha para uma terra sem flama e vazia, mas que clareou. E alguém diz: Senhor, isso não está bom. Está ótimo. Por que está ótimo, Senhor? Porque eu sei o que eu posso fazer a partir disso. Eu sei o que eu posso fazer a partir disso. Sabe, o Senhor, Ele vai nos preparando, Ele vai nos moldando. E à medida que você vai sendo moldado por Deus, o interessante é porque as lutas, elas começam a perder importância. Você já não consegue mais valorizar tanto assim as dificuldades. Porque no meio da dificuldade você começa a olhar e dizer: eu sei que o meu Redentor vive. Ele vai se levantar para resolver a minha causa. Não, eu tenho paz. Mas como você tem paz no meio da aflição? Não, porque eu sei em quem eu tenho crido. Olha o que diz em Romanos 1, versículo 17. Paulo escreve assim: porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito: justo viverá da fé. É de fé em fé. O que é isso? Tem níveis de fé. Se você recebe uma fé de salvação quando você aceita Jesus, é uma fé inicial, só que é uma fé imatura. E você acha que naquela fé que tudo vai dar certo, que de agora em diante você vai ganhar a sua ruim inteira para Jesus. De repente você começa a se frustrar em algumas coisas. E aí a sua fé vai amadurecendo. Só que quando ela vai amadurecendo, ao invés dela diminuir, ela vai aumentando. Porque é de fé em fé. Aí Paulo vai falar de algo ainda maior. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Primeiro é de fé em fé, é para ganhar coisas. Mas depois você entra em outro nível. Qual é o outro nível? Agora é de glória em glória. Você começa naquele nível que você não está tudo certo. Eu fui no culto, falaram que Deus vai me abençoar e eu chorei. Mas de repente você vai subindo de nível de glória. Você vai entrando mais fundo. É interessante porque subir na presença de Deus é descer no rio do Espírito. Já observou esse paradoxo? Eu só subo diante de Deus descendo. E ele vai de glória em glória. Até que chega o nível que você vai chegar no cabode, onde chega o peso da glória. E você já começa agora a transmitir a glória a partir do que você carrega. Não é em tudo que você tem, agora se transforma em objeto de pregação, objeto de transformação, objeto de bênção para a vida de outras pessoas. Porque você vai subindo de maturidade, vai sendo de glória em glória, de glória em glória. Aí chega uma hora que a sua fé já não é mais imatura. Não, a glória que você sente não é mais descontrolada. Não, agora você já não só sente, mas você sabe o que está sentindo. Você entende o que está recebendo. Irmão, não tem coisa pior do que crente que recebe algo grande de Deus e não faz ideia do que recebeu. Tem lugares espirituais que a gente só vai alcançar à medida que você é esclarecido sobre esses lugares. Porque de repente o Senhor já te colocou lá, mas você não faz ideia e não vai desfrutar. Então você nem sabe que aquilo existe. Você nem faz ideia de para que aquilo funciona. Uma das maiores armas que eu costumo dizer, espirituais, que Deus nos deu, é o dom de línguas. Nós pentecostais somos os que mais falamos em línguas estranhas entre os cristãos, somos os que menos entendemos
descontrolado, porque você não faz ideia para quê, qual é a função, para que serve, para que Deus me deu isso aqui. Não, acho que é para poder ficar falando as coisas emboladas. Não, aquilo edifica teu espírito, aquilo muda você por dentro, aquilo te transforma de uma forma que você nem entende. Mas a gente precisa amadurecer. Você vai para Efésios capítulo 4. Efésios 4. Já vou finalizar no instante. Aleluia. Versículo 12. Versículo 11 ele fala dos 5 ministérios: pastores, apóstolos, evangelistas, profetas e mestres. E ele diz que ele deu os 5 ministérios para a igreja, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Observe a sequência. Ele primeiro quer o aperfeiçoamento para a obra do ministério. Você consegue entender? Quando a gente chega na igreja, tudo que a gente quer é a obra do ministério. A gente quer pregar, a gente quer cantar, a gente quer fazer alguma coisa. Sempre que a gente chega na igreja, nosso primeiro intuito é dizer: eu tenho que fazer alguma coisa. Só que Deus ele entrega ministérios à igreja para que? Para aperfeiçoar os santos, para depois eles fazerem a obra do ministério. E haver a estruturação do corpo, a edificação do corpo. Antes do Senhor te entregar a obra do ministério, te confiar coisas grandes, Ele vai primeiro te aperfeiçoar. E o que é isso, pastor? É processo. É aquela fase que você trabalha e não vê resultado. Você começa a dizer: Senhor, parece que nada do que eu faço está gerando nada. É porque o Senhor naquela fase não está fazendo ainda através de você, Ele está fazendo em você. Só que Ele não explica isso. Antes de fazer através de mim, Ele começa a fazer em mim. E quando Ele começa a fazer, irmãos, uma coisa é Deus me usar para exortar alguém, outra coisa é Deus me exortar. A Bíblia diz que nenhuma repreensão é de alegria na hora que a gente recebe. Quando Deus começa a nos lapidar, começa a nos aperfeiçoar, começa a nos preparar, isso é ruim para a gente, para a nossa carne, é terrível. Só que se você deixar o Senhor trabalhar e você de fé em fé, de glória em glória, você vai chegar ao nível de aperfeiçoamento. Ele vai confiar em você a obra do ministério e a edificação da igreja. Olha o alvo aqui, versículo 13: para que todos cheguemos a uma unidade de fé, creiamos do mesmo jeito, que a gente creia na mesma coisa e da mesma maneira. Tem que haver unidade de fé, tem unidade de conhecimento sobre Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, para o engano dos homens, que com astúcia se enganam fraudulosamente. Já observou que menino espiritual, ele sempre tem uma voz de outra pessoa para falar? Não, mas é porque o profeta ali falou que ia ser desse jeito. Não, mas é porque eu não sei aonde, para ele sempre tem uma segunda voz. Mas conforme você vai amadurecendo, a Bíblia diz que nós paramos de ouvir essas vozes. A gente pega a inconstância, a gente começa a crescer no Senhor e reconhecer apenas a voz dele. Quando você reconhece apenas a voz dele, meu irmão, ninguém mais te engana. Quando você reconhece apenas a voz dele, ninguém mais te engana. Porque você olha para os lados e vê o Senhor falando com você. Vê o Senhor dizendo a você. Aí no versículo 15 fala assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, em Jesus. Eu não sei qual a fase do processo que você está passando hoje. Tem coisas que para a gente alcançar o processo demora alguns anos, tem coisas que alguns meses, tem coisas que alguns dias. É como uma profissão. Tem profissão que você consegue ela com 15 dias em um cursinho. Tem profissão que é 3 ou 6 meses no curso técnico. Tem profissão que é 5 ou 8 anos no curso da faculdade. É de acordo com o resultado, tem um processo. Esse processo tem um tempo e um modo. Então nunca meça o teu tempo de prova pelo tempo de prova do teu irmão. Porque de repente o que você está buscando, o que Deus está propositado para te dar, é algo maior do que deu para ele. Não, nunca pensa porque, não, mas para ele lá foi só 2 meses e acabou.
cursinho dele era um cursinho técnico. O céu é faculdade. Não, para ele não bastava o conhecimento básico, mas o céu é conhecimento profundo. Porque uma coisa é aquele que o Senhor vai confiar as coisas da igreja, outra coisa é aquele que o Senhor vai confiar à igreja. Sabe, tem sonhos que você nem tem ainda, que Deus já sonhou para você. Davi, quando ele está lá no meio do mato cuidando de ovelha, o único sonho que ele tinha era de ser convidado pelo pai para sentar à mesa. Porque historicamente o menino sentava à mesa depois dos 21 anos. E no caso de Davi havia alguns pormenores que talvez nem assim ele conseguisse. Talvez o único sonho dele era um dia que ele ia sentar à mesa. Mas o Senhor estava sonhando que Davi se tornaria rei. Aleluia. Tem sonhos que você não tem, mas que o Senhor tem para você e Ele vai implantar em você. Eu lembro quando o Senhor já sonhava em eu ser pastor e eu odiava a ideia. Ele falasse que eu ia ser pastor, meu irmão, mas saía na mão. Não era demagogia, eu odiava a ideia. Odiava de odiar, de entrar na carne, esquecer o espírito. E dava confusão. Mas um dia, depois de brigar com um amigo meu, porque me chamou de pastorzinho, ainda adolescente, um pregador que estava ministrando aquele dia vindo de fora, começou a me encarar no culto, e ele era de São Paulo, eu estava na igreja visitando, ninguém me conhecia, além daquele meu amigo que me chamou de pastor, e eu esculachei na porta da igreja. E aquele pastor começou a dizer: por que, pastor? Não, Deus vai te fazer pastor. E eu saí dali, meu amigo todo alegre, porque eu levei um rela de Deus. Ele estava na porta do mesmo jeito, ele entrava e disse: e agora, posso chamar pastor? Eu falei: nem se arrisca. Porque era um sonho que eu não tinha. Só que Deus já tinha esse sonho para mim. Então tem sonhos que você não tem, mas que Deus tem para você. E por isso Ele vai te lapidar de uma forma que Ele não vai lapidar a outros. E você vai ficar olhando e dizendo: mas Deus, parece que o Senhor entende comigo. Eu falei semana passada aqui sobre Pedro, que está dormindo lá no Getsemane com Tiago e com João, e Jesus veio e só acordou Pedro. E ele reclamou com Pedro, ele se mostrou decepcionado com Pedro, disse que não conseguiu orar nem uma hora. E Pedro está olhando para o lado e tem Tiago e João roncando, e Jesus não fala nada. Porque o ministério que Deus tinha para Pedro, Ele não tinha para Tiago e para João. Eles até que alcançariam, mas demoraria mais um pouco. Enquanto de Pedro ia se cumprir mais rápido, então o Senhor pegava mais no pé de Pedro. Você consegue entender isso? Alguns processos que a gente está passando, querido, que é por coisas que você só vai descobrir daqui a um tempo. Mas que o Senhor já determinou que vai fazer para você. Que o Senhor já determinou que vai fazer em você. Talvez você está aqui olhando e dizendo: não, eu sempre vou estar aqui sentadinho no banco. Eu lembro de uma irmãzinha lá na igreja de Leonardo, eu já vou finalizar. Enquanto o pastor íamos lá, e aquela senhorinha, ela gostava de ir para o estudo bíblico, gostava de estar lá com a gente, mas meu Deus, ela tinha dificuldade para tudo, ela era uma pessoa muito simples. E há alguns dias eu olhando as fotos na internet daquela mesma igreja que eu pastoreei, eu vi aquela irmã sentada no púlpito. Minha esposa não vai lembrar dela, irmã Iris. E eu, quando tive a chance de conversar com o pastor que está pastoreando lá hoje, eu falei: rapaz, eu vi aquela irmã sentada no púlpito, que aconteceu? Ele falou: ela é diaconisa, dirige o ciclo de oração. Falei: ela? Disse: é ela. Poxa, nem eu consegui acreditar que aquela irmã ia chegar tão longe, nem ela mesma, porque ela era uma pessoa muito simples, no cantinho dela. Mas Deus já tinha sonhado para ela, e um dia o Espírito Santo veio e encheu ela de sabedoria que ela não tinha antes, e o Senhor deu a ela tudo o que ela sonhava, tudo que ela nem imaginava, talvez, mas que era o sonho de Deus. E hoje ela está exercendo o ministério, sendo o braço direito do pastor, e eu de olho digo: meu Deus, aquela irmã não retinha todo o cantinho dela, mas o Senhor tinha um sonho especial. Meu irmão, você não sabe qual é o sonho de Deus para você, você só sabe que Ele é maior que o seu. Então valorize os processos, valorize as lutas, valorize as vezes que você tiver que chorar, valorize as vezes que você se sentir só, valorize as vezes que a terra para você estiver sem forma e vazia, e apenas uma grande luminária te mostrando que está sem forma e vazia, como que querendo ampliar o problema. Mas você precisa olhar para isso e dizer: o Senhor olhou e viu que era bom. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, se você está
dentro da vontade de Deus, isso que você está passando é só um processo. Se você está fora da vontade de Deus, não, que você passa a colheita de tuas ações, você não pode reclamar disso. Mas quando você está dentro da vontade de Deus, são processos que sempre te levará a um ambiente maior. São processos que sempre te levará a algo maior. São processos que te levará a ambientes que você nem imagina entrar. Ou talvez você já até sonhou, mas você julgou aquele impossível e abandonou o sonho. O sonho de Deus é te fazer crescer, é te fazer chegar a lugares espirituais de elevação. Mas para isso nós precisamos valorizar o que estamos passando agora. Eu olho para trás e eu vejo algumas coisas nas quais eu errei como pastor. E alguns dias eu vi uma frase que me representou muito. Quando eu olho meus erros do passado, eu queria poder ter a maturidade daquela que eu tenho hoje para resolver aqueles problemas de forma diferente. Por outro lado, se eu não tivesse resolvido aqueles problemas de forma errada, eu não teria alcançado a maturidade que eu tenho hoje. Às vezes a gente tem que quebrar a cara algumas vezes para aprender algumas coisas. É um processo. Então não ache que você está abandonado por Deus. Deus deu tudo em dobro para Jó, mas não contou nada para Jó durante o processo. Deus lá no céu olhava para Jó e dizia: esse é meu filho. Mas Jó cai da terra olhando para cima, dizendo: se eu pudesse perguntar para ele por que ele me odeia tanto. Deus olhando dizendo: ali é Jó. Eu amo Jó. E Jó está dizendo: se eu pudesse perguntar para ele por que ele me odeia desse jeito. Porque a gente não entende. Mas eu quero profetizar que vai passar. Vai passar. Você ainda vai desfrutar do melhor de Deus para a sua vida. Sim, você ainda vai chegar em lugares que alguém vai dizer: é ele, é ela, e vão te reconhecer antes de você chegar lá. Aleluia. Ainda haverá lugares que a tua voz vai chegar antes de você. O processo de agora é uma preparação para o que vem depois. O processo de agora, a lapidação de agora, é uma preparação para o que Deus vai fazer depois. Então só continua subindo o Calvário, queridos. Vai levando tua cruz. Ele diz: que quiser vir para mim, tome, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga. Então bota tua cruz nas costas, vai chorando. Pode chorar, não tem problema não, vai chorando. Mas num domingo de manhã qualquer, a porta do sepulcro vai ser aberta. Você vai sair de lá dizendo: a minha vitória chegou. Sabe essa caverna que o Senhor te colocou por uns dias? Na hora certa ela vai ser aberta e você vai sair de lá. Só não abandone o Senhor durante o processo. Porque tem determinados níveis, depois que a massa chega, que ela só serve depois para terminar de fazer o que foi feito, ou para jogar fora. Não dá mais para voltar atrás. Depois que você mistura alguns ingredientes, não dá mais para voltar atrás. Ou você faz o que ela começou sendo preparada para fazer, ou você joga a massa fora. Então não dá mais para voltar atrás. Se você já entrou na batedeira de Deus, meu irmão, vai se esquivando da pá, chorando, pulando de um lado para o outro aí. E de repente o Senhor vai te transformar em alimento para outros. Às vezes a gente precisa sofrer algumas dores para que outros sejam abençoados. Eu e o pastor Luiz Hermínio, já vou finalizar. O pastor Luiz Hermínio, alguns dias falando que ele estava com uma dor terrível no braço. Chegou lá, a mulher falou com ele: olha, você vai ter que tomar uma vacina, uma injeção para passar essa dor. Ele falou que chegou lá e já foi suspendendo a blusa. A mulher falou: não, vai dar nas nádegas. Ele falou: mas está doendo o braço. Ela falou: sim, mas só faz efeito se aplicar nas nádegas. Ele disse que quando brigava com a enfermeira, o Senhor ministrou o coração dele, dizendo: algumas pessoas no meu corpo têm que tomar vacina para que outros membros sejam curados. Às vezes o Senhor tem que dar vacina e você para curar outro.
Ele tem que te fazer sofrer algumas dores agora para você estar apto para curar outros lá na frente. Se o Senhor te tem um ministério de cura para você, Ele vai ter que te fazer sentir algumas dores primeiro para que você consiga entender a dor daquele por quem você vai orar. Faz parte. Às vezes você é só um órgão escolhido para tomar a vacina. Então fecha o olho, espreme com dor e aguenta a dor, porque o Senhor vai te usar de forma tremenda. Vamos falar com Deus. Aleluia. Grande Deus. Aleluia. Aos pouquinhos a gente vai retomando o nosso culto, pelo menos de domingo até o primeiro. A gente retomando essa normalidade devagar. E nos restaurando a adoração na casa do Senhor. A gente está com culto a menos 2 cultos encolhidos. Mas porque a gente vai voltando, vai nos reacostumando. Sermos bênçãos em nome de Jesus. Pai, aqui tem pessoas em níveis diferentes de processo. Em processos diferentes porque é para resultados diferentes. Alguns o Senhor vai fazer deles pastores, missionários, evangelistas, co-pastores. Outros o Senhor vai levantar como cantores, ministros de louvor. Outros o Senhor vai levantar como intercessores. Outros o Senhor vai levantar como ministério de visita. Outros o Senhor vai usar na cura, na profecia. Mas independente do resultado, Deus, todos passam por processos. Independente do resultado, todos passam, Deus, pelas fases. E uma coisa ruim, Pai, é passar por luta. Nós não gostamos, Pai, de passar por provas. A nossa carne geme, nosso espírito, nossa alma se revolta. Mas hoje nós aprendemos, e a palavra de Deus que desde ontem pela manhã o Senhor tem ministrado ao meu coração. E que esses processos, Pai, é para nos levar a um lugar mais profundo. Esses processos é para nos colocar em ambientes espirituais que não podemos chegar com a mentalidade que temos agora. Esses processos, Pai, são para podermos lapidar, para recebermos coisas maiores que o Senhor não pode nos dar com a mente que temos agora. Eu clamo para que o Senhor nos dê força durante o processo. Sabe que o Senhor não para o processo, porque nós queremos chegar no resultado, Pai. Mas nos dê força para passar pelo processo, olhando para cada fase. E quando cumprirmos a meta de cada fase, podemos olhar e dizer: foi muito bom, foi muito bom, foi muito bom, mesmo que tudo esteja deformado, Pai. Acreditarmos que o Senhor vai concluir a obra. Aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar. Nós cremos nisso, Pai. Nós cremos nessa palavra, meu Deus, que o Senhor já nos misturou na base do pão espiritual. Sim, o Senhor vai completar a obra, mas entendemos que o processo é doloroso. Não gostamos da batedeira, não gostamos do cilindro, odiamos o forno, Pai, porque nos causa dor, mas sabemos que no final, Deus, vai valer a pena, Pai. Vai valer a pena, Pai. Vai valer a pena. Nós só precisamos acreditar nisso agora, durante o processo. Vai valer a pena, Deus. E nós precisamos acreditar nisso agora, durante o processo, Deus. Nos ajude a olhar com um olhar espiritual lá para frente. Porque quando vermos o final, o meio vai fazer sentido. A palavra diz que o Senhor faz o fim desde o começo. Então o fim já está feito. O que o Senhor vai fazer em nós já está feito, Pai. O Senhor está apenas nos preparando para isso. Portanto, nos ajude a valorizar a fase, mesmo a fase ruim, e entender que é um propósito especial para ela. Eu clamo pela tua igreja, clamo pela minha vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode adorar a Jesus. Aleluia. Aleluia.
noite quer aceitar Jesus, acho que eu já vi todo mundo é cristão. Aleluia. Você que ainda não entregou sua vida a Jesus e quer se entregar para Ele. Dizer, Senhor, recebe minha alma, meu espírito. Se tem, vem na frente. Se ele estiver afastado, quiser vir para a casa do Pai, Jesus te chama. Você está assistindo a live, se tem alguém aí, mesmo você que estiver assistindo depois, só deixa no comentário que a gente entra em contato com você. Sabe, a gente, às vezes, nas primeiras 24 horas do culto aqui, surge um monte de visualizações, o pessoal vai para o escuro de noite, né? Depois chega em casa e começa a assistir. Aí termina a segunda-feira de tarde e vai olhar, meu Deus, onde é que estava esse povo? Aleluia. Às vezes você que assistiu depois, entrega a sua vida a Jesus. Entrega a sua vida a Jesus. Aleluia. Nós estamos finalizando o nosso culto. De para ele trazer o neném. Estou derivando. Está vindo ali com azeite. Tome a máscara aqui, o nenenzinho. Os nossos cuidados, né? Aleluia. Uma simples cerimônia aqui. A gente não batiza criança, porque batismo ele é para arrependimento de pecados. Se tem uma coisa que eu posso afirmar, essa criança não tem nenhum pecado para se arrepender. Então não faz sentido batizar uma criança para se arrepender de quê? Nós apresentamos, porque a Bíblia diz que Jesus foi apresentado no templo. No 40º dia ele entra com lá, José e Maria leva Jesus. Simeão pega aquela criança e apresenta a Deus. Quando nós apresentamos a Jesus, na verdade, mais do que os filhos, quem está fazendo compromisso são os pais. Que apresentar o Evangelho para essa criança, que apresentar Jesus para essa criança. A gente apresenta Jesus, a gente não dá mais para apresentar para outras coisas. Ele agora tem dono, ele pertence a Cristo. Então que vocês assumam esse compromisso hoje. É isso que a gente faz aqui. Será um pacto. Que essa criança vai conhecer Jesus. Vai viver Jesus. Aleluia. Nós vamos apresentar o Joaquim. Aleluia. Eu não vou pegar no colo, não, gente. Entende esse tempo. Joaquim. Oi. Ele está com os olhos assustados. Estenda suas mãos para cá, queridos. Deus, nós apresentamos o Joaquim hoje a Ti. Nós colocamos ele em Tuas mãos, Pai, declaramos que ele é Teu. E quem é Teu, o diabo não pode tocar mais. Os pais estão fazendo uma aliança contigo de criá-lo nos Teus caminhos. Estão fazendo uma aliança contigo, Deus, do que vão ensinar para o Joaquim quem é o Senhor. E o que o Senhor faz. Portanto, blinda essa criança, protege de doenças, protege de maledicências, que o inimigo não consiga mais implantar coisas ruins na mente do Joaquim, mas que ele conheça o Senhor e sirva o Senhor por todos os dias da vida dele. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Você pode dar uma salva de palmas. Deus abençoe essa cartada da vida. Aleluia. Aleluia. Vamos agradecer pelo escuto. Agradecer a todos que estão nos visitando. Todos mesmo. Que Deus te abençoe de forma grandiosa. O casal está mais subido que nota de R$1.
Vera que é um tempão, sabe? O Ravi que está ali no fundo ali. Deus abençoe. Obrigado pela presença de vocês aqui hoje. Aleluia. Quarta-feira a gente está de volta. Coisa? Olha, eu vou primeiro. Quarta-feira, se a Deise deixar, a gente ouve minha esposa pregar aqui em nome de Jesus. É, filho? Tô com saudade de ouvir essa mãe ministrar, meu Deus. Tomara que ela venha, exploda de tudo aqui que tem guardado aí. Joga tudo em nós que a gente recebe. Aleluia, Pai, obrigado. Obrigado pela tua presença. Vai conosco, nos livra do mal. Vai nessa casa.